Vamos mergulhar em uma das histórias mais fundamentais e, bem, sombrias da humanidade. Uma história que prepara o cenário para grandes temas como adoração, pecado e redenção. Sabe, a gente tende a pensar que o primeiro assassinato da história foi por poder, por terras, ganância, certo? Mas a narrativa original aponta para algo muito mais profundo, algo que acontece por dentro. E é aqui que a coisa toda fica fascinante. A raiz do primeiro assassinato entre irmãos não foi uma disputa material, mas sim uma crise espiritual. Tudo começou e terminou com o jeito que dois irmãos se aproximaram de Deus. Ok, vamos entender isso melhor. Para sacar como o ato de adoração levou a um assassinato, a gente precisa conhecer os protagonistas, os dois primeiros filhos nascidos no mundo, Caim e Abel. De um lado, temos Caim, o primogênito, um homem do campo que trabalhava a terra. Do outro, seu irmão mais novo, Abel, um pastor que cuidava dos rebanhos. Duas profissões, dois irmãos, vivendo nesse mundo novo logo depois da saída do Éden. A primeira grande lição dessa narrativa toda gira em torno das ofertas que eles fizeram a Deus. E é justamente nos detalhes dessas ofertas que a gente encontra a chave para tudo que acontece em seguida. Agora olha só que interessante a diferença na descrição. Caim trouxe alguns dos frutos. Não diz que eram os melhores nem os primeiros, só alguns. Uma oferta que veio do esforço dele. Já o Abel, por outro lado, trouxe os primogênitos, as porções de gordura, ou seja, o melhor que ele tinha. E era um sacrifício que envolvia sangue, um reconhecimento de que era preciso algo mais. E o resultado é claro, a oferta de Abel foi aceita, a de Caim, não. Isso nos leva direto para a pergunta central. Por quê? Não tinha a ver com uma profissão ser melhor que a outra. A questão era muito mais profunda. O ponto crucial é este. A diferença estava na fé. Abel agiu com fé, confiando na maneira de Deus. Caim tentou se aproximar de Deus com base nos seus próprios méritos. A lição é atemporal, né? Deus se importa primeiro com a condição do coração, com a intenção por trás do ato, e só depois com a oferta em si. A rejeição da oferta podia ter sido um momento de aprendizado para Caim, mas, em vez disso, virou o gatilho para a tragédia. Vamos ver como a reação dele e o aviso de Deus definem a segunda lição dessa história. Em vez de olhar para dentro e se perguntar onde eu errei, a resposta de Caim foi raiva. Uma raiva imensa que nasceu da inveja e do ressentimento. O semblante dele caiu, um sinal claro da tempestade que estava se formando por dentro. E, nesse momento de vulnerabilidade, Deus se aproxima de Caim. Não com uma condenação imediata, mas com um aviso, uma chance de corrigir o rumo. Essa é uma das imagens mais poderosas da Bíblia. O pecado como uma fera, agachado na porta, esperando para dar o bote. Mas a parte final é a chave. A ti compre dominá-lo. A responsabilidade era de Caim. E aqui a gente vê perfeitamente a progressão trágica. A semente do ressentimento, que não foi arrancada, floresceu. O aviso divino foi ignorado. E a fera que estava na porta, bom, ela finalmente tomou conta, culminando na escolha deliberada de matar o próprio irmão. O ato foi consumado. Agora, a história se volta para as consequências, revelando uma verdade profunda sobre justiça, responsabilidade e até mesmo uma inesperada misericórdia. A resposta de Caim a Deus é icônica, é carregada de sarcasmo, de negação. Ele não apenas mente, mas também rejeita a responsabilidade fundamental que temos uns pelos outros. É uma pergunta que ecoa através dos séculos. A resposta de Deus é de arrepiar. O sangue inocente derramado não fica em silêncio. Ele tem uma voz, e essa voz clama por justiça, direto da terra. A injustiça não passa despercebida. O julgamento de Caim é severo. A mesma terra que ele trabalhava agora o rejeita, e ele é condenado a uma vida de exílio. Mas aqui vemos uma reviravolta surpreendente. No meio do juízo, há misericórdia. Deus coloca uma marca em Caim, não como punição, mas como proteção para que ninguém o matasse em vingança. Para fechar nossa análise, vamos conectar esse clamor por justiça a uma voz ainda mais poderosa que redefine o legado de sangue derramado. Essa comparação é o ponto culminante da história sob uma perspectiva cristã. O sangue de Abel, o inocente assassinado, clama por justiça. Milênios depois, o Novo Testamento argumenta que o sangue de outro inocente, Jesus, fala uma palavra superior. Não um clamor por vingança, mas uma oferta de perdão e de graça. E assim, a história de Caim e Abel, a do primeiro assassinato, nos deixa com essa pergunta para reflexão.
A advertência de Deus a Caim sobre o pecado à porta transcende o tempo. Ela nos força a olhar para dentro, para a inveja, o ressentimento e a raiva que, se não forem dominados, desejam nos possuir. É um aviso tão relevante hoje quanto foi no alvorecer da humanidade.